Olá, heróis, heroínas e não definidos. Eu sou Uriel Medina e sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Como você já viu no título e deve ter decifrado pela thumbnail, hoje eu vou dar algumas dicas de como criar um bom supervilão para suas histórias de fanfics, RPGs ou o que der vontade. Então, sem muita enrolação, vamos ao que realmente interessa. Personalidade. A primeira coisa que você deve ter em mente é a personalidade do vilão. Em qualquer história, isso é o mais importante para entendermos ele. Isso vai ser melhor explicado em outros dois tópicos. Em resumo, você precisa apresentar o que é o seu vilão, o que ele faz, do que ele gosta, etc. Objetivo. O seu vilão precisa de um motivo para fazer o que faz. Se ele não tiver um objetivo, não tem o porquê ele fazer aquilo. E isso torna a história meio chata. Concorda? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o melhor em um vilão é que ele pode ou não ter um motivo. O Coringa, por exemplo, ele apenas quer ver o circo pegar fogo. Ele faz o que faz por diversão, ou por amor ao Batman, talvez? Mas o que importa é que ele não tem um motivo para causar o caos. Ele apenas quer diversão. Diferentemente do Lex Luthor, que considera o Superman uma ameaça e inclusive tem todo um preconceito contra o herói. Esse é o objetivo dele, proteger a humanidade, mesmo ela não precisando. Conexão com o herói. Esse não é tão importante e pode ser simplesmente ignorado, mas é incrível quando usado. Você lembra o quão incrível é quando o Peter Parker do Tom Holland descobre que o Abutre é, na verdade, o pai da Liz? Ou quando o Tony Stark descobre que ele criou o Mandarim e no não tão apreciado Homem de Ferro 3? Isso é a conexão que o vilão tem com o herói. Mas como eu disse que pode ser ignorado, acho que é bom dar um exemplo de como ignorar esse fato e apenas fazer os personagens se conhecerem na batalha final, ou sei lá, nem se conhecerem. Um exemplo que eu acredito que a maioria de vocês apreciem é o Otto Octavius, de Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Equipamentos e ou habilidades. Todo o vilão tem que intimidar, ou não, mas como fazer isso sem algum equipamento e ou habilidade incrível? Se você, assim como eu, não soube responder essa pergunta, segue ouvindo que eu vou explicar melhor porquê disso ser tão importante. E eu vou explicar isso com uma pergunta, afinal, você já viu algum vilão sem alguma coisa que o permita bater de frente com o herói? Exato, ele sempre tem poderes, inteligência acima da média, dinheiro, armas tecnológicas, muito dinheiro, entre outras coisas. Razão. Além disso, você precisa especificar qual a mentalidade do seu personagem. Ele pode ser tanto racional quanto irracional. Mas, mais uma vez usando o Coringa como exemplo, ele faz o que bem entender, diferentemente do Lex Luthor, que pensa bem em tudo antes de fazer. Essa é a razão do personagem. Limite. Todo mundo tem fraquezas, ou alguma coisa que nos deixa mais vulneráveis. Você pode abordar isso como quiser, mas quanto mais fraquezas o seu vilão mostrar ou demonstrar, mais ele vai ter a empatia do público, mais o público vai gostar dele. Por exemplo, o Loki, que a cada filme demonstrava mais vulnerabilidade quanto a seus sentimentos. Não é à toa que ele é um dos vilões prediletos do público atualmente, depois do Coringa, é claro. E falando nele, como você sabe, o Coringão não demonstra limites e ou vulnerabilidade. E o que você pode fazer também com o seu vilão, afinal. O quanto menos soubermos sobre um personagem, mais medo ele dará quando fizer as ações sem limites ou escrúpulos dele. Aparência. E depois que já tiver pensado em tudo o que precisa, sério, apenas no final de tudo, pense na sua aparência. Isso até pode parecer bem importante, mas não é tanto assim. Afinal, existem inúmeros personagens com um ótimo potencial, mas que pelo contrário, têm uma aparência ridícula, e um exemplo disso é o Polka Dot Man. E agora vá lá e faça o seu incrivelmente incrível vilão para suas histórias. E só não faça um vilão tão ruim quanto o Shocker. Valeu, falou!